Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Nesse vídeo, a proposta desse vídeo é a gente discutir sobre as diferenças entre o corpo, a alma e o espírito que são apresentados nos evangelhos de Mateus e João, segundo a luz da doutrina católica, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou o Eric, sou católico, minha família também é. E nesse vídeo, como a proposta dos vídeos que eu tenho trazido aqui para o canal, é em relação a um estudo ou uma reflexão, né, que eu tenho feito com base no que eu escuto dos padres da minha paróquia, com base nos estudos que eu faço dentro da comunidade, com os livros que eu leio, né? Então, o intuito aqui não é colocar os meus achismos, né? Eu acho que está escrito isso, eu acho que é isso que quer dizer. Não, né? Mas é uma coisa para trazer, né, para essa discussão, justamente para a gente buscar a verdade plena, né? Então, ninguém é dono da verdade a ponto de falar é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, né? Ninguém detém a verdade plena e em todos os aspectos da vida, né? Então, eu, como amante da filosofia, da teologia, da sociologia, não sou um estudioso, um expert no assunto, mas o pouquinho que eu tenho, eu vou propor para a gente discutir aqui sobre esses assuntos, né? Que como o título está marcando, a gente vai falar sobre o corpo, a alma e o espírito, segundo a doutrina católica e segundo os evangelhos de Mateus e João, tá certo? Então, antes da gente entrar nesse assunto sobre o que seria o corpo, a alma e o espírito em si, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o que é a verdade, certo? Então, muitas pessoas acabam falando assim, ah, mas a verdade é relativa. Será realmente que a verdade é uma coisa relativa? Será que ela não é uma coisa concreta? Né? Então, na verdade, quando, na verdade, quando a gente fala a verdade é relativa, a gente pode estar mais se referindo a uma opinião, né, algum ponto de vista, do que realmente a verdade. Porque um exemplo concreto disso que eu falo é que a verdade ela existe, ela é palpável, eu consigo pegar, enxergar ela, né? Só que a verdade em si, ela tá mais para um ponto de virtude, né? Mais uma coisa com base no espírito, que a gente vai discutir depois, do que realmente apenas uma coisa concreta, um objeto, né, concreto. Então, um exemplo, por exemplo, eu estou aqui na minha casa e minha mãe, sei lá, perde um livro. Ele perde uma Bíblia, por exemplo. Perde a Bíblia e ela fala assim: Eric, me ajuda a procurar essa Bíblia, que ela é importante para mim e eu não sei onde eu perdi. Eu estava na sala com essa Bíblia, mas eu não tenho certeza se eu esqueci ou perdi essa Bíblia na sala, tá bom? Daí ela pede ajuda para mim, pede ajuda pro meu irmão, pro meu pai, e todos saem em busca dessa Bíblia, né? De repente, eu falo, eu vou na sala, vejo que não está realmente ali, eu falo, vou procurar em outros cômodos. E encontro a Bíblia no banheiro, né? Você acha que se eu falar, mãe, eu encontrei a sua Bíblia no banheiro, você acha que ela vai ficar feliz ou vai ficar triste? Muito provavelmente vai ficar feliz. Por quê? Porque a ideia não é saber onde estava, em que cômodo estava essa Bíblia, mas encontrar a Bíblia de fato, independente de onde ela esteja, né? Então, seria meio que uma coisa meio de uma pessoa alienada, de uma pessoa totalmente, sei lá, bitolada, falar assim, eu falei, falasse pra minha mãe, mãe, eu encontrei sua Bíblia no banheiro. Ó, tá aqui sua Bíblia. E ela tem mais, não, mas essa Bíblia tava, tava na sala. Você tá me contrariando? Né? Não sei o quê. Eu estou sempre certa. Então, se eu falei que estava na sala. Então, você não encontrou no banheiro. Entendeu? Então, você percebe que nesse segundo caso, encontrar a Bíblia, ou seja, encontrar a verdade em outro local, né, o foco principal não é encontrar a Bíblia. O foco principal não é encontrar a verdade, mas confirmar os achismos, né? Confirmar os pontos de vista, confirmar os preconceitos, entendeu? Isso já não tem nada a ver com verdade, né? Então, qual que é o objeto de estudo nesse caso? É a verdade, é encontrar a Bíblia, nesse exemplo que eu trouxe, independente de onde ele esteja, né? Se alguém fala assim, ah, mas a verdade está aqui, ó. Ah, então vamos ver se realmente está aí, né? Não sei o quê. Vamos construir isso, vamos descobrir, vamos construir no sentido, vamos caminhar em direção a essa verdade, né? E não simplesmente falar, ah, ela está aqui, mesmo que não esteja, e pisar o pé, marcar o pé, é aqui, é assim, é assado, entendeu? Então isso é uma coisa que não constrói, beleza? Então, como a gente disse sobre a verdade ela é uma coisa concreta, né? É uma coisa palpável, que existe, né? Porém,
no no mundo concreto em si, existem verdades, né? Existem fatos, substâncias que sejam concretas, que existem em um determinado ponto e que não existe em outro ponto. Como assim? Por exemplo, a fotossíntese. Fotossíntese existe, certo? Quem faz a fotossíntese? As plantas, algumas algas, até mesmo algumas bactérias, né? Alguns seres de vida aí realizam a fotossíntese. Para quê? Para se alimentar, para crescer, para realizar suas funções orgânicas, né? Então essa é uma verdade do reino das plantas. Vamos supor, generalizar aí que somente as plantas façam, né? Não são só elas que fazem, mas vamos supor que seja só elas. É uma verdade das plantas. É uma verdade para o ser humano fazer fotossíntese? Não, o ser humano não faz fotossíntese, né? Então, mas por que o ser humano não faz fotossíntese? Então é mentira que existe nas plantas? Não, é uma verdade, é concreta, existem estudos, comprovações, posso ver, enfim, como posso dizer, confirmar por muitos estudos científicos, né, que a fotossíntese existe. Então não tem como ser mentira, né? Ela existe de fato. Porém, existe naquele reino animal, naquele reino de planta, desculpa, né? É uma verdade para aquele reino. Para os animais, por exemplo, é uma verdade que eles tenham, por exemplo, crescimento de pelos e orelha maior, pontuda, entendeu? É uma verdade. Por quê? Porque o pelo em si, ele tem uma característica que vai ajudar na questão do feromônio, identificação de outros animais da mesma espécie, vai proteger do frio, né? Um pelo longo, né? Tipo, pelo corpo inteiro, né? É uma coisa que existe no reino animal, certo? É uma verdade para o ser humano, todo ser humano tem pelo longo por todo o corpo, né? E, enfim, protege ele do frio e tal. O ser humano pode ter até pelos pelo corpo, né? Mas como eles são um pouco mais curtos, são mais finos e tal, pode não ter a mesma função do que nos animais, entendeu? Então, o pelo longo ou grosso de uma determinada característica é uma verdade pro reino animal, não é uma verdade para o ser humano, entendeu? Então, o que nos diferencia dos animais, né? É justamente a razão, né? São as questões intelectuais. Então, por exemplo, com isso eu não quero dizer que os animais não sejam inteligentes, né? Eles são inteligentes, eles têm a sua parcela de inteligência, né? Eu não me lembro qual estudo que foi, eu posso até pesquisar o nome, mas se eu não me engano, na década de 80 ou 90, um pesquisador, tipo um veterinário, não era um veterinário, mas ele adotou uma macaquinha e começou a ensinar várias coisas para ela. Então chegou um ponto que essa macaca, ela conseguia se identificar com ele. Vamos supor que o nome dela fosse Molly. Molly, comida. Molly, passeio. Molly, tomar banho. Molly, água. Então ela ia dando comandos pro tratador dela e eles iam criando essa relação, né, de convivência aí e ela mostrando as coisas que ela queria. Então é uma coisa que mostra que o animal em si ele tem inteligência, né? Ele sabe, tipo, ele tem as necessidades fisiológicas, quer comer, quer tomar água, quer passear, né? Mas eu acredito que o dono tomaria um susto, por exemplo, se essa macaquinha falasse Molly, futuro da humanidade. Molly, buscando a verdade. Molly, para onde vamos? Molly, e a existência de Deus? Molly, fraternidade. Entendeu? São coisas que não são verdades para os animais. São verdades para o ser humano. Fazem sentido para o ser humano. Entendeu? Então, existem, como posso dizer, realidades aí que diferem. A realidade humana difere da realidade do animal, das plantas, entendeu? São outras necessidades que o ser humano tem e alguma das necessidades dos animais podem se assemelhar com os seres humanos, né? Mas o ser humano ele transcende a isso, ele vai além, entendeu? Então a questão de verdade, fraternidade, comunidade, enfim, vida após a morte, por exemplo, são questões que só o ser humano tem, né? Que só o ser humano desenvolve em conjunto, né? Com a comunidade, com outras pessoas, entendeu? Então são questões que não tem sentido um animal começar a se preocupar com isso, até porque não faz parte da realidade dele. A partir do momento que começar a fazer parte, eu acho que nós, como seres humanos, temos que começar a prestar atenção aí, né? Começar a ficar com um pouquinho de medo. Então, agora que a gente fez essa reflexão sobre verdade, vamos falar um pouquinho sobre a questão do corpo, da alma e do espírito, que estão sendo aqui apresentados no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26, e João, capítulo 14, versículo 26. Tá bom? Então vamos começar primeiro pela leitura do Evangelho de Mateus, certo?
Então, aqui leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26. Não tenhais medo deles, portanto, pois não há nada de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem destruir a alma e o corpo na gena, ou seja, no inferno. Palavra da salvação, graças a Deus. Né? Então, a partir aqui do versículo 28, Jesus está preparando, está instruindo os seus apóstolos, após ele juntar esses apóstolos, esses 12, aqui no capítulo 10 de Mateus. Então ele reuniu e está justamente formando, está ensinando, está dando os primeiros ensinamentos para esses apóstolos que vão sair em retirada para o anúncio da Boa Nova, ou do Evangelho. Evangelho significa Boa Nova. Né? Então aqui, no capítulo 28, ele ressalta, Jesus, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então aqui Jesus, ele já está instruindo os apóstolos de que a alma é diferente do corpo, né? Vamos colocar aqui, substâncias diferentes. O corpo é uma coisa, a alma é outra, né? Porém, antes da gente falar sobre essa questão, gostaria de colocar também o Evangelho de João, tá bom? Que fala sobre o Espírito. Bom, então, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, especificamente, ele fala sobre o corpo e a alma. E no Evangelho de João, ele vai falar sobre o envio do Espírito, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, né? Jesus está na Santa Ceia se despedindo dos apóstolos, né? Porque já percebe que é chegada a hora. A hora de quê? A hora dele ser crucificado, dele morrer e de ser glorificado, né? Então aqui no capítulo 26, no versículo 26 do capítulo 14, ele fala: mas o Paráclito, o Espírito Santo, Paráclito no sentido de advogado, defensor, ou seja, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus Cristo, entendeu? Então o Espírito que vai ser enviado pelo Pai é meu. Esse Espírito é meu, de Jesus, entendeu? Esse Espírito vai ser enviado a vocês e vos ensinará tudo. Vos ensinará tudo. E vos recordará, vai te fazer lembrar tudo o que vos disse antes, né? Tipo, não tá essa palavra antes, né? Mas vos disse, né? Já se remete a algo que estava lá atrás, que foi dito antes. Então você percebe que Jesus apresenta o corpo no Evangelho de Mateus, apresenta também a alma no mesmo versículo, praticamente, ali no mesmo capítulo, e no Evangelho de João, ele vai apresentar o Espírito Santo, que é dele, de Jesus. O Espírito Santo, que é de Jesus e que vai ser enviado aos apóstolos a fim de ensinar e relembrar tudo que os apóstolos já haviam aprendido. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? A gente está discutindo mais sobre verdade, o que seria a verdade, e o corpo e a alma em si, e o espírito, seriam o quê? Né? Entendam que eu estou desenvolvendo esse pensamento de verdade antes de tratar justamente sobre o que é corpo, alma e espírito. Então, por exemplo, na questão do corpo, o corpo é o quê? O corpo é a parte tangível, né? A gente sente as coisas, a gente produz as coisas a partir do corpo. Então, por exemplo, vou pegar essa garrafa, vou passar para cá. Quem faz isso? O meu corpo, né? A parte física. Quem é que vai tocar no celular aqui? O meu corpo, né? Então, o corpo é justamente aquilo que faz a coisa física acontecer. Quem que vai construir um prédio? Né? É o corpo. O corpo necessariamente do ser humano? Não, pode ser a máquina que vai subir o bloco pesado e tal. Mas quem foi que fez a máquina? O corpo. Né? Então, mas que corpo? Pode ser o corpo do, por exemplo, do robô, né, e tal. Tudo bem, mas quem fez o robô? O corpo humano. Entendeu? Então você percebe que as coisas tangíveis que existem na vida são realizadas pelo corpo. Então, se existe um prédio bonito, uma praça bonita, bem feita, quem foi que fez? O corpo. Isso eu estou falando de construções humanas, tá bom? Construções humanas. Se
existe, por exemplo, a minha casa que está com uma porta, está pintada, tá com um guarda-roupa ali, tudo, quem foi que fez? O corpo. Né? Então é alguma coisa tangível que existe, que é verdadeira ali, que eu consigo pegar, comprovar a existência e tal, que foi lá e criou isso. Né? E, enfim, construiu isso o passo a passo, com os passos necessários para criar essa porta, pintar essa parede, construir essa parede, o guarda-roupa, enfim. Né? Isso é o corpo. Se existe é, desigualdade no sentido que as pessoas de determinada etnia têm menos recursos, ou passam fome, ou não têm acesso à saúde, quem foi que fez isso? O corpo. Alguém. Alguém fez isso. Então é uma coisa física mesmo, entendeu? O fato de uma pessoa estar sendo escravizada, explorada, ludibriada, que seja todas as questões negativas, né? Quem é que faz? É o corpo. Não é algo intangível, espiritual que veio do além e criou a questão da escravidão e oprimiu e destruiu, matou, feriu. Não, foi o corpo, né? Então você percebe que existem questões negativas que existem na nossa sociedade, na nossa humanidade, que são produzidas pelo corpo, né? A partir de ideologias de desigualdade, de superioridade, de guerra, né? E outras coisas, tantas coisas mais, né? Se existe, porém, uma fraternidade, uma casa de apoio a amparo a idosos, a órfãos, viúvas, por exemplo, que enfim que seja, idosos abandonados, quem foi que fez? O corpo também. Entendeu? Então você percebe que o corpo, nessas duas situações, pode ser tanto construtivo quanto destrutivo. Mas independente de qual lado esteja, é o corpo que fez. É o ser humano que fez. Né? Não foi algo que veio do céu, pum, caiu, construiu ou destruiu alguma coisa. Não, é o próprio homem quem faz. É o próprio homem que constrói e é o próprio homem também que destrói. Tá bom? Essa é a questão do corpo pra gente entender. Uma coisa física, tangível, que a gente vê, que, enfim, é tangível, que dá pra ver, sentir, experimentar, qualquer coisa. A alma. Então tem o corpo, a gente vai falar da alma agora. O que é a alma? A alma, a gente pode considerar com aquilo que está dentro do corpo. É aquilo que eu não vejo. Então, por exemplo, a psique humana, na psicologia, por exemplo, a psique, pensamentos, emoções, sentimentos e tal, eu vejo o outro ser humano, assim, tipo, tendo essa questão metafísica aí, não vejo. Deixa de existir? Não, existe. Existe. Inclusive pode ser estudado, explorado, tanto é que existe aqui a própria questão da psicologia, que estuda isso, a psiquiatria, talvez, né, estude um pouquinho também, o, enfim, um monte de ciências aí que estudam a psique humana, né, e outras coisas também, outras coisas mais que não podem ser vistas dentro do corpo humano, que estão ocultas no interior do corpo, né, mas que não deixa de ser uma verdade, não deixa de existir, beleza? Então, a alma é tudo aquilo que está dentro do corpo, mas que não necessariamente eu vou é tangível, né? As pessoas conseguem ver aquilo. Uma coisa muito interessante da alma também é relacionada ao aprendizado, né? Eu aprendi uma coisa, tá? Gravada no meu cérebro. Mas se alguém abrir meu cérebro, começar a procurar ali, vai saber as coisas que eu aprendi, as coisas que eu aprendi a fazer, né? E aprender a fazer não necessariamente está relacionado só com a questão cognitiva, assim, de tipo. Cognitiva não, desculpa. Acadêmica. Né? Ah, ele fez uma faculdade, fez um curso técnico, fez mais aquilo. Não, aprendizado é muito mais do que aquilo. Aprender a andar, aprender a falar, aprender a lavar uma louça, por exemplo. Aprender a andar em comunidade com outras pessoas. Aprender a se relacionar amorosamente, tipo, num relacionamento com o outro, né? Tipo, você percebe que a questão de inteligência, de aprendizado, vai muito além do que as questões acadêmicas, né? Então, o fato de, por exemplo, de aprender a cozinhar, né? Aprender a fazer uma atividade física, motora, no sentido, eu não sabia como fazer uma estrelinha, não sabia como fazer uma cambalhota que seja, não sabia como correr corretamente e controlar a respiração, isso tudo é aprendizado, né? Isso é tudo aprendizado que está dentro da alma, né? Que é condicionado aí pelo corpo, né? Mas esse aprendizado a gente coloca tudo dentro da alma, né? É uma coisa que eu posso, que é palpável, né? Mas a alma, ela só vai ser expressa pelo corpo. Ela necessita do corpo para ser expressa. Então, por mais que eu tenha aprendido a cozinhar, quem que vai cozinhar? Quando eu precisar. Vai ser a alma? Não, vai ser o corpo. Então a alma e o corpo, elas estão numa associação muito próxima, numa relação muito próxima. Entendeu? Se eu aprendi algum determinado
assunto acadêmico, por exemplo, sou farmacêutico. Se eu me formei como farmacêutico, quem que vai orientar as pessoas que vão na minha farmácia? É minha alma? Não, é o meu corpo, entendeu? Que vai expressar o que minha alma aprendeu, né? Então, corpo e alma. E o espírito? O que que é o espírito? O espírito é tudo aquilo que nos ensina e nos forma. Nossa, mas que coisa difícil. Eu acho que não tá tão difícil, não. Mas é tudo. Isso tudo eu quero dizer, tipo, tudo que tá no mundo. Entendeu? Que nos inspira e nos forma. E também nos ensina. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho minha idade e tal, e minha mãe é quem cozinha na minha casa, por exemplo. Vamos dar um exemplo do espírito. A minha mãe, eu tô percebendo que ela tá ficando mais idosa e tal, ela não tá conseguindo fazer as coisas como ela fazia antes, né? Então eu me proponho a aprender com ela a cozinhar. Por quê? Aprendendo a cozinhar, eu vou acabar servindo ela, no sentido, tipo, vou ajudar ela a diminuir a questão do trabalho, de se esforçar, né? Vou estar ajudando em casa, né? Então eu me proponho, ou me é proposto, né? Ou, tipo, minha mãe fala, vem aqui que eu vou te ensinar a cozinhar. Entendeu? Então a questão de aprender, ela pode ser uma coisa imposta pela minha mãe. Ah, você vai aprender porque eu tô muito cansada e eu não quero mais cozinhar. Ou pode ser uma coisa que parta de mim também. Ah, eu quero aprender. O que você tá fazendo? Me interessa por isso. Entendeu? Então nesses dois casos, o aprendizado acontece. Seja forçadamente, seja de uma forma espontânea. Né? Então, por exemplo, na escola, às vezes a gente vai porque a gente não quer. Né? Ele está sendo obrigado a ir para a escola. Mas a gente, querendo ou não, no ambiente a gente vai aprender. Pode não aprender tão bem a questão acadêmica? Pode, mas vai aprender a viver em comunidade, vai aprender que existem pessoas que são diferentes de você, vai aprender a respeitar os seus superiores, vai aprender que existem horários, regras, né? Então tudo isso é aprendido. Bom, então, por exemplo, imagina que eu vou lá para minha mãe, independente se eu fui chamado por ela ou eu fui por minha própria vontade, aprender a cozinhar, e eu vou ficando do lado dela, eu vou vendo como que ela corta os alimentos, como ela limpa, como ela cozinha, tudo mais. Eu estou vendo ela fazer o alimento ali. E eu fico um dia, dois, três, de repente eu preciso de mais tempo para aprender, fico uma semana, um mês, mas eu vou aprendendo dela, eu vou pegando o espírito dela. Eu vou pegando o espírito da coisa. Não tem acreditado? Ah, agora você pegou o espírito da coisa. Por quê? O pegar o espírito da coisa quer dizer que você entendeu. Se você entendeu, vai colocar em prática. Entendeu? Então o espírito é alguma coisa que existe no ser humano em si. Ele existe. É como se fosse um exemplo. Ó, é o exemplo que eu tô te dando. Faz desse jeito. Entendeu? É desse jeito que se corta, é desse jeito que coloca no coisa. Eu estou te ensinando, eu estou passando isso para você. É uma tradição, né? No sentido de tradição, eu vou passar o que eu tenho para você. Entendeu? Eu vou passar o meu espírito para você. Tudo que eu sei, eu passo para você. Todos os meus valores, tudo que eu construí na minha vida, que eu aprendi, que eu guardei na minha alma, eu vou passar para você. Como que eu vou passar para você? Pelo corpo. Entendeu? Então, a alma e o espírito são substâncias diferentes, mas que estão muito relacionadas, muito interligadas. Entende? Então, o espírito e a alma, segundo a doutrina católica, não é uma questão de tipo de alma penada, né? Tipo, a pessoa morreu, ela vai vagando e não sabe aonde tá. Não, não tirando sarro assim, mas no sentido, a Igreja Católica ela não acredita nisso. Ela não sustenta isso, né? Por vários motivos, e um deles é esse que eu tô colocando aqui pra gente refletir. Não tô estipulando verdades e tal, é assim, assim, assado, cada um com a sua religião. Essa é a minha e é a que eu defendo, certo? Então, o sentido de alma e espírito no catolicismo, né, no cristianismo em si, é a partir disso. A alma está dentro do meu corpo e pelo espírito eu vou nutrindo a minha alma. Entendeu? Então, os exemplos que o espírito do meu lado traz, eu nutro, alimento a minha alma. Então, esse nutrir a minha alma pode ser por um espírito bom, ou seja, que vai me apresentar valores, ensinamentos, todas as virtudes humanas de uma forma positiva, né? E eu vou nutrindo, vou me alimentando, eu vou bebendo dessa fonte para contribuir com o meu ser, com a minha alma, e consequentemente a minha alma vai reproduzir essa, essas verdades, enfim, essas coisas que eu vou construindo, né? É o meu corpo físico que vai manifestar o que eu aprendi e que eu guardei na minha alma, né? Mas também tem o espírito que destrói. E que dependendo das atitudes que eu tome, do que eu começo a ouvir, a escutar, a reproduzir, esse mesmo espírito vai alimentar ou destruir a minha alma. Entendeu? Então a alma no sentido
de virtudes humanas, né? Se eu tô me contaminando, eu tô me deixando levar por ensinamentos que destroem, eu vou destruir os outros e vou destruir também a mim mesmo, né? Então você percebe que aqui não existe tipo, é o capeta que tá falando comigo aqui, tipo, é um espírito da luz que tá falando comigo. Não. É uma coisa física que eu consigo entender, né? Não é uma concepção dogmática. Tipo, você vai aceitar isso porque é assim, assado, porque senão você vai pro inferno. Não é isso, entendeu? Mas aqui nós estamos trazendo um estudo de uma forma mais compreensível, né? E compreender não necessariamente é pegar, como a gente, tipo, palpável, como a gente viu o exemplo da questão da Bíblia. A verdade pode estar aqui, pode estar ali. Então, não importa onde ela esteja, o importante é eu buscar a verdade. É eu buscar onde está essa Bíblia, independente de onde ela esteja. Né? Essa é a humildade de reconhecer, falou, pô, realmente, eu pensei que a Bíblia estava aqui, pô, eu pensei que a verdade estava aqui, não tá. Eu acho que eu vou procurar ali. Ah, você encontrou? Beleza, muito obrigado, estava procurando ela. Entendeu? É isso. Então, eu acredito que ficou um pouco mais claro sobre essa diferença do espírito e da alma. Então, o Espírito Santo, que é enviado por Jesus, eu vou até ler de novo. Ó, o Espírito Santo, versículo 26 do capítulo 14 de João. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Jesus. Ele vai enviar o meu Espírito Santo. Vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Entendeu? Então, o Espírito de Jesus é justamente esse Espírito Santo, puro, imaculado, com todas as virtudes possíveis e imagináveis, que vem de Deus e que vão nutrir, que vão alimentar, que vão ensinar esse ser humano. No caso, os apóstolos, mas que, consequentemente, vão ser todos os discípulos. Ou seja, discípulo, todo aquele que segue Jesus, todo aquele que segue o ensinamento de Jesus, todo aquele que se permite se deixar moldar pelo Espírito de Jesus, aquele Espírito que constrói o amor, que constrói a fraternidade, a compaixão, a benevolência, a piedade e todos os valores que são humanos, entendeu? Para uma vida fraterna. Então, a gente vê mais uma vez que tipo, não tem um sentido, como posso dizer, espiritualizado, no sentido que é uma coisa sobrenatural. Não, são coisas totalmente palpáveis, tangíveis, que a gente pode adotar na nossa vida. Tá certo? Então, o Espírito Santo é justamente esse Espírito imaculado que vos ensinará tudo. Ou seja, se vai me ensinar, é porque ou ele vem ao meu encontro ou eu vou ao encontro dele. Entendeu? Tem essa reciprocidade, tem essa conexão em que vai ter um que vai falar e o outro que vai ouvir. Entendeu? A escuta da palavra, né? A escuta do evangelho. Ouve Israel, ouve Jerusalém, que o Senhor vai falar. Entendeu? É essa obediência em escutar e se deixar moldar, em se deixar aprender. Para quê? Para que o corpo faça, para que o corpo construa, para que o corpo gere mais vida, gere mais fraternidade, gere mais amor, mais construção, mais igualdade, mais conexão com o próximo, mais respeito, entendeu? Ou seja, é o espírito que vai nutrir a minha alma, vai nutrir os meus valores, meu entendimento, todo o meu saber e, consequentemente, esse corpo vai refletir, esse corpo vai transbordar. Agora que eu sei, agora eu vou fazer. Agora eu vou lá para fora. Agora eu não tenho medo. Por quê? Porque eu fui nutrido pelo Espírito da verdade, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Entende? Então, pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria de reler o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, né? Agora que a gente tem um entendimento melhor sobre o que seria a questão do corpo e da alma, né? Então vou reler aí, só o versículo 28 do capítulo 10. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, né? Que é justamente isso que a gente comentou. O corpo tangível pode até matar, pode crucificar, pode, sei lá, enfim, pode fazer qualquer coisa. Mas o que vai ficar no mundo, na minha família, nas pessoas que eu amo? O exemplo. O exemplo que eu deixei é o exemplo de amor, de fraternidade, daquela pessoa que realmente buscou a verdade, buscou o bem, buscou o respeito pelo próximo. Né? É isso que fica. E isso ninguém pode matar. Né? Por mais que mate o corpo, por mais que faça o que quiser com o corpo, a alma, ela fica. Né? Ela permanece. Continuando então, temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na jena ou no inferno, né? Então a gente percebe aqui que não é uma questão de como pode dizer, ameaça.
Tipo, temei aquele que pode destruir a alma. Porque não tá falando aqui que quem vai destruir a alma é Deus. Não tá falando que é. Porque o que a gente viu com o espírito? Que às vezes a própria busca pelo ser humano em buscar ensinamentos, né? Ou se contaminar com questões que destroem tanto ele quanto o outro, é que vai destruir a própria alma dele. Entende? Então o que a gente discutiu no espírito? O espírito não é aquele que vai nos formar, que vai nos nutrir, que vai, como posso dizer, nos enchendo cada vez mais com esse espírito santo ou não, né? Espírito destruidor no caso, né? Então, quem vai destruir a alma nesse caso? É o espírito maligno ruim que a pessoa está seguindo, entendeu? E com o espírito maligno, eu não estou falando, tipo, daquela questão, tipo, um capeta que tá ali, né? Tipo, um espírito ruim que tá ali. Não, mas é seguindo exemplos de pessoas que não contribuem com a vida, contribuindo com pessoas, com espíritos que são, como posso dizer, que contribuem com a guerra, né? É a vivência, né? Tipo, é a vivência dessa alma, desse ser, com espíritos mundanos, imundos, no caso, né? Tipo, imundos do mundo, né? Que contribuem com a escravidão, com o caso de feminicídio, de racismo, né, de xenofobia, né, com esses espíritos que destroem. Esses espíritos que destroem, não destroem só o mundo ali, né? Destrói você também, que está se contaminando com isso, que está se deixando levar por esse tipo de espírito, né? E com o espírito, como a gente já viu, é a questão do exemplo. O exemplo que você está seguindo, são as coisas que você está ouvindo, são as coisas que você está dando trela, entendeu? São as coisas que você está contribuindo, né? É com a própria guerra, né? Tipo, é a guerra que está destruindo, esse espírito de destruição, você vai nutrindo e vai achando que aquilo é uma coisa certa, mesmo quando não é, né? Então, é sobre isso, a questão do tipo, temei antes aquele que pode destruir a alma. Porque quem vai destruir a alma é o espírito ruim que está no mundo e que você pode se contaminar com aquilo, né? E destruir a alma e, consequentemente, o corpo. Porque se uma pessoa ela vai se contaminando com o espírito do crime, por exemplo, ela vai destruir a alma dela. Por quê? Porque ela não vai ter mais princípio, ela não vai valorizar a vida, não vai querer aprender sobre amor, sobre fraternidade, sobre respeito. Está destruindo a alma dela. Consequentemente, ela vai destruir também o corpo dela, porque qual que é o fim de quem pratica o crime? Vocês já sabem a resposta, né? Então, a questão do temer antes aquele que pode destruir a alma não é aquela coisa no sentido de terceirizar a culpa. Mas a culpa é do capeta, a culpa é da serpente, né? Como disse Adão e Eva ali. Tipo, terceiriza, não assume a responsabilidade. Não assume que, tipo, quem foi que destruiu a própria alma, quem foi que destruiu o próprio corpo e destruiu o corpo do outro foi a pessoa, né? Tipo, não reconhece. Não, eu não fiz isso não. Não, foi a serpente que me deu. Não foi eu que comi o fruto, foi aquela ali que me deu, entendeu? Então não se responsabiliza, né? Essa questão de não se responsabilizar tá atrelada, tá relacionada a um espírito no sentido tangível, que a gente já acabou de ver, mas com um espírito maligno, né? Um espírito que não é do bem, que é do mal, que destrói, que separa, né? Que cria desavenças. Esse é o espírito que vai causar justamente a destruição da alma e do corpo, nesse versículo aqui de Mateus. Então, eu espero que tenha sido mais claro, né, possível, a questão da diferença entre corpo, alma e espírito, tá bom? E qualquer dúvida, vou estar aí à disposição, né? Pode colocar nos comentários alguma consideração, ou às vezes, eu faço parte de uma outra doutrina, uma outra religião, e o conceito de corpo, alma e espírito é diferente desse que você trouxe, entendeu? Pode trazer também, que vai ser muito bem-vinda essa discussão, e a gente vai aprendendo um com o outro, né? Essa questão de aprender é uma virtude humana, né? Uma virtude no sentido de não tornar uma coisa mecanizada, né? Mas uma coisa que vai ser, como posso dizer, uma coisa natural, uma coisa que flui, entendeu? Uma fraternidade que anda por si só. Uma comunidade que se ama, não no sentido de amar, ternura, paixão, não, mas um amor que constrói, que vai falar, não vai por esse caminho, que esse caminho aí você vai se destruir. Cuidado ali, não anda à noite porque é muito perigoso andar ali. É o amor que fala, nossa, parabéns, você conseguiu isso com todo o seu esforço, tô te dando o seu reconhecimento. Então esse é amor tangível, palpável, que tem que existir nas relações de respeito das nossas comunidades, tá bom? Então, tamo junto. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Vou ficar muito feliz em ver também o ponto de vista de vocês. Beleza? Valeu!